Esta é uma história fictícia inspirada em experiências reais para reflexão espiritual. Ei, você aí, do outro lado da tela. Para por um segundo, respira, me escuta. Você está em um casamento, mas se sente invisível, ignorada, desvalorizada, emocionalmente abandonada. Seu parceiro parou de te ouvir, de te elogiar, de te enxergar. Você virou parte da mobília, presente mas esquecida. Suas opiniões são descartadas, suas emoções ridicularizadas. Você deixou de ser mulher, virou apenas funcional. E quando tenta falar, é interrompida, corrigida, silenciada. Isso não é exagero, isso é dor. Uma dor que rói por dentro dia após dia, transformando o amor em um silêncio ensurdecedor. Se você está passando por uma dessas coisas, ou por todas elas, sinta isso como um chamado. Deve assistir a esta história até o fim. Porque Lúcia, uma mulher como tantas que eu conheço, viveu isso na pele. E o que Jesus faria nessa escuridão pode ser a luz que você precisa hoje. Vamos mergulhar na jornada dela. Cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. E você se sente como a única apagada do quadro, rejeitada pelos que juraram te honrar, desamparada no caos da rotina que você sustenta, esquecida como um objeto que ninguém limpa a poeira. Será que alguém me vê? Será que Deus me vê de verdade? Ou eu sou só um vulto no canto da sala? Essa é a história de Lúcia, uma mulher de 42 anos que, por fora, era o sonho de qualquer família suburbana. Marido engenheiro estável, 2 filhos adolescentes cheios de hormônios e opiniões, e uma casa de 2 andares com cortinas floridas que ela mesma costurou. Mas por dentro, um inferno particular, um abismo de rejeição que a engolia viva, dia após dia, sem misericórdia. Lúcia não veio de um lar destruído por gritos ou socos. Não. Seu sofrimento era o veneno lento da indiferença, o tipo que deixa cicatrizes invisíveis, mas profundas como ravinas. 15 anos atrás, logo após o nascimento do segundo filho, ela trocou as salas de aula, onde era professora vibrante com alunos que a idolatravam por suas histórias que faziam os olhos brilharem, por fraldas e mamadeiras. É temporário, amor. Eu cuido de tudo aqui. Você foca no trabalho. Ela disse a Paulo com o coração cheio de otimismo ingênuo. Mas o temporário virou eterno, e Lúcia se tornou a invisível, a que acordava às 4 horas da manhã para embalar o bebê chorão enquanto Paulo roncava, a que limpava vômitos de gripe infantil sozinha, a que sacrificava noites de sono para que ele pudesse brilhar nas promoções. O coração da tormenta era Paulo, casado há 20 anos, mas distante como um estranho educado. A desconexão emocional era uma muralha que ele erguia sem esforço. Ele parou de ouvir há anos. Lúcia se lembrava das noites em que contava animada sobre um livro que lera. Paulo, imagine isso. A personagem descobre um segredo que muda tudo. E ele respondia com distraído, os olhos no jornal ou no celular. Elogios? Coisa do passado. Ele não notava mais o vestido novo que ela comprara em promoção, nem o penteado que tentava realçar os fios grisalhos que começavam a aparecer. Você está bem? Ela perguntava às vezes, tocando o braço dele na mesa do jantar. Tô cansado, Lúcia. Amanhã tem reunião. Ela se sentia como parte da mobília, a mesa que sustenta os pratos, mas que ninguém admira ou agradece. Após o nascimento dos filhos, a rotina os engoliu. Ele no escritório até tarde, ela na casa que virava prisão. E o toque afetuoso deu lugar a silêncios que ecoavam como acusações. Por que você não faz mais pela gente? A falta de validação era o punhal que girava na ferida. Suas opiniões, desconsideradas como poeira no ar. Uma vez, durante um jantar em família com amigos de Paulo, Lúcia ousou comentar sobre um filme que vira. Eu acho que o final mostra como o amor resiste ao tempo, né? Paulo a interrompeu na hora, rindo alto para o grupo. Ai, amor, você sempre romantiza tudo. É só um filme bobo, vamos falar de futebol. Os amigos riram junto, e Lúcia engoliu o nó na garganta, fingindo um sorriso. Mas por dentro gritava, minha voz não vale nada aqui? Em casa, era pior. Quando ela desabafava sobre o cansaço, Paulo, os meninos me esgotam, eu preciso de uma pausa. Ele minimizava com um aceno. Você está exagerando, Lúcia. Isso é coisa da sua cabeça. Mães lidam com isso o tempo todo. Ela parou de ser parceira.
Virou funcional a máquina que lava, cozinha e educa, mas sem alma, sem desejo, sem reconhecimento como mulher. Eu cuido de tudo, mas quem cuida de mim? Ela se perguntava nas madrugadas, o peito apertado como se um elefante pisasse nele. O envelhecimento só ampliava o vazio, uma perda de atratividade percebida que a fazia se odiar no espelho. Aos 42, Lúcia ainda era bela. Curvas suaves de maternidade, olhos castanhos que outrora faziam Paulo parar tudo para beijá-la. Mas ele, influenciado pelos padrões estéticos das redes sociais que rolava no almoço de trabalho, fotos de mulheres jovens, magras, perfeitas, começou a tratá-la como obsoleta. "Você não usa mais salto, né? Ficava tão sexy antes", ele comentou uma vez casualmente, enquanto se arrumava para uma festa da empresa. Não era uma crítica direta, mas o tom a cortou. "Eu envelheci, Paulo. O corpo mudou com os filhos que nós fizemos juntos." Ele deu de ombros. "É a vida." Aquela dor silenciosa a consumia. Ela via os fios brancos multiplicando, as rugas finas ao redor dos olhos de tanto chorar escondida, e se sentia menos interessante, como se o amor dele tivesse prazo de validade. Eu continuo a mesma por dentro, sonhadora, forte, mas para ele, eu sumi. E o silenciamento? Ah, isso era o veneno mais cruel. Críticas constantes que a apagavam aos poucos. Paulo a interrompia em conversas simples. "Não, Lúcia, o carro vai para o mecânico amanhã, eu sei melhor." Corrigia suas contas no supermercado. "Você gastou demais em bobagens de novo." E ridicularizava em público, como na reunião de pais da escola. Ela ria forçado, mas voltava para casa destruída, a autoestima em frangalhos, a identidade se dissolvendo como areia na água. Quem sou eu sem ser validada? Uma casca vazia? A depressão se instalou como uma hóspede indesejada. Insônia que a deixava com olheiras profundas, ansiedade que acelerava o coração durante as refeições familiares e um desespero que a fazia questionar: por que continuar? Ninguém sentiria minha falta. O fundo do poço explodiu em uma noite de inverno gélido 3 anos atrás, quando uma nevasca isolou a cidade e a casa virou um casulo de tensão. Paulo trabalhava remoto, mas suas videochamadas preenchiam o dia todo, o laptop como escudo. Os filhos brigavam por controle remoto e Lúcia media, exausta, com mãos trêmulas de tanto lavar louça. Ela planejou um jantar reconfortante, sopa de abóbora cremosa, pão quentinho assado na hora, velas acesas na mesa para evocar memórias antigas. Talvez hoje ele me veja, pensou, vestindo um suéter que realçava sua silhueta, maquiagem leve para disfarçar o cansaço. Paulo desceu as escadas atrasado, o telefone na orelha. "Sim, chefe, o relatório está pronto." Sentou, provou uma colher e resmungou. "Está salgado demais, Lúcia. Você sabe que eu tenho pressão alta." A caçula, de 14 anos, cutucou o celular. "Mãe, isso é saudável? Tô de dieta low carb." O filho de 16 rosnou. "Deixa eu comer em paz." Ninguém perguntou sobre ela, sobre a dor de cabeça latejante, sobre o livro que lera escondida na lavanderia. Sozinha limpando a mesa, com a sopa intocada esfriando e a neve batendo na janela como punhais, Lúcia correu para o quarto, trancou a porta e caiu de joelhos, o corpo sacudindo em soluços violentos. "Deus, por quê? Paulo me ignora como se eu fosse ar, minimiza minhas dores como bobagens, me vê envelhecida e sem graça, me cala como se minha voz fosse ruído. Eu sou invisível, rejeitada, um trapo. Se você me vê, por que essa agonia que me faz querer acabar com tudo? Me tire daqui, por favor." Naquele vórtice de angústia, com as unhas cravadas nas palmas até sangrar, um lampejo atravessou a escuridão. Era uma lembrança. Palavras de Jesus que ela ouvira certa noite, em um podcast da igreja. "Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça todos estão contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos." Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 29 a 31. Jesus, o mesmo que se aproximava dos invisíveis da sociedade, a mulher com fluxo de sangue, o cego à beira do caminho, Zaqueu escondido na árvore, via o que ninguém via. Ele não apenas notava, ele restaurava o valor de quem o mundo já havia esquecido. Aqueles passarinhos baratos, caindo anônimos no chão, eram observados e cuidados por Deus. E você, Lúcia,
com a alma esmagada pela rejeição, pela invalidação, pela solidão dentro do próprio lar. Eu te vejo, sussurrava Jesus. Meu pai conta cada lágrima sua, cada fio grisalho que você esconde, cada palavra que engole. Seu valor não depende do olhar frio do seu marido, das críticas que te apagam. Seu valor vem de mim. Você é vista, desejada e amada, eternamente. Foi então que Lúcia percebeu. Por muito tempo, buscava se validar pelos olhos humanos, ansiando ser notada, amada, elogiada. Mas o que ela precisava era se olhar como Jesus a olha, com ternura, propósito e valor. Ela entendeu que precisava se voltar para Ele, permanecer perto dele, porque quando estamos aos pés de Cristo, não precisamos da validação de ninguém. Ele mesmo nos trata como especiais e amadas. Tu és preciosa aos meus olhos, e eu te amo. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 4. Lúcia então se arrastou até a cômoda, pegou a Bíblia empoeirada e orou em voz alta com a voz entrecortada. Senhor Jesus, se os pássaros são guardados, guarda também a minha alma despedaçada. Paulo me desconecta como se eu não existisse, me silencia, me apaga. Mas o que você faria? Você me lembraria de que eu sou vista, contada e amada pelo Pai. Ali, no chão frio do quarto, ela se derramou. Confessou sua carência, seu medo de envelhecer, a raiva da indiferença, o luto pela voz perdida. Me ensine a me ver como você me vê. Inteira, amada, escolhida. Aos poucos, guiada pelo conselho de Jesus, Lúcia começou a mudar. Parou de engolir o que a feriu, mas também aprendeu a agir com sabedoria e amor. Numa manhã, bloqueou o caminho de Paulo na cozinha e disse com coragem: Eu me sinto invisível, Paulo. Você parou de me ouvir e isso me destrói. Não foi uma cena perfeita, mas foi um recomeço verdadeiro. Ela começou a se afirmar com calma, mas firmeza. Em uma reunião de família, quando ele minimizou sua fala, ela respondeu: Minha opinião vale. Vamos ouvir também. Lúcia também se reconciliou com sua própria imagem. Comprou um vestido vermelho vibrante e, com o coração acelerado, disse: Eu ainda sou atraente e mereço ser vista como mulher. Paulo ficou sem palavras e, pela primeira vez em anos, elogiou: Você está linda. Aos poucos, a conexão renasceu. Os filhos começaram a ouvi-la, as conversas voltaram e até o riso reapareceu na casa. Ela retomou as aulas de literatura, começou um blog sobre mulheres invisíveis que renascem e descobriu que seu testemunho tocava outras almas cansadas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Livro dos Salmos, capítulo 23, verso 4. Hoje Lúcia brilha, não porque os outros a veem, mas porque aprendeu a se ver pelo olhar de Jesus. Os grisalhos agora são medalhas e as rugas, mapas de batalhas vencidas. Eu nunca fui invisível, ela diz. Só precisava do olhar dele para reacender o meu. E para fechar com uma pérola de sabedoria, quando a invisibilidade tentar te dominar, não foque no que falta, foque no que é bom. Olhe para o seu parceiro, sua família, sua vida e procure virtudes. Pergunte-se: o que há de certo aqui? Elogie o que é bom, valorize o que é bonito, reconheça o que floresce, porque quando você elogia o que é bom em alguém, você desperta mais bondade. Assim como Deus nos transforma com amor, sem críticas constantes, escolha ver o bem, e isso pode reacender o que parecia perdido. O amor edifica. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Livro de Provérbios, capítulo 14, verso 1. Se isso te acertou em cheio, comente. Qual causa da invisibilidade te machuca mais? O que Jesus faria no seu casamento? Inscreva-se em O que Jesus faria para histórias que curam, inspiram e libertam. Lembre-se, Deus te vê e te restaura. O Senhor olha lá dos céus e vê todos os filhos dos homens. Livro dos Salmos, capítulo 33, verso 13. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu nunca me esquecerei de ti. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Pode levar
avaro que quiser de mim, só não arranco. Que eu tenho dentro, mesmo no caos, eu ouço tua voz sussurrando, não desiste de nós. Entre cinzas e noites sem fim, tua presença ainda vive em mim. Mesmo ferido, continuo de pé, porque sei que tu és